Paz, galera! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Bate-Papo Um Só. E antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, gostaria de pedir para você ativar o sininho aí no canal do YouTube, não deixar de se inscrever, para ficar sempre ligado aí aos próximos conteúdos que a gente vai estar postando. Amém? Vamos lá, então? Temos aqui, ao nosso lado, o meu amigo de sempre, pastor e autor do livro, Pedro Silva. E hoje aqui, nossa convidada, Suelen. Suelen, tudo bem? Para estar aí falando sobre o quarto capítulo do livro, que é Qual é o seu maior ministério? Amém? Vamos lá? Su, começa aí se apresentando um pouquinho para o público, o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Tudo bom? Meu nome é Suelen, eu tenho 25 anos, sou casada com o Regis e hoje nós estamos esperando o nosso primeiro filho, que é a Zoe, que dá para perceber, né? Não é tua barriga normal, certo? Não. Graças a Deus. Tem uma Já tá sementinha. Uma semente. Tá quase Tá na quase. reta final, mas vai mais um pouquinho. E acho que é isso. É isso aí. É isso aí. Então É isso aí. Amém. Essa é a Suelen. Essa é a Suelen, então. Para quem não conhece, agora está conhecendo. E, Pedro, vamos lá, então, para o assunto desse livro, que é um assunto bem importante e, ao mesmo tempo, bem delicado, né? Qual é o seu maior ministério? Começa a explicar aí pra gente a questão dessa parte desse capítulo do livro. Então, Mica, paz a todos, né? Que estão nos ouvindo primeiro E nos assistir e nos assistindo no YouTube. no YouTube, ouvindo no Spotify. Então, Mica, esse é um tema bem bom para mim falar, porque foi a área assim, que mais me pegou assim dentro da religiosidade, foi essa questão, né? Então, devido a uma pergunta não, devido a um questionamento que foi feito para mim numa época bem difícil da minha vida né? Então, na época então meu pastor, que surgiu esse título desse capítulo, né? Qual é o seu maior ministério? Do questionamento que ele te fez. De um questionamento que ele me fez, que eu vou Sim. contar um pouquinho mais Um pouquinho mais pra frente. para deixar as pessoas, né? Fique ligado até o final do episódio, que você vai descobrir essa... Porque esse capítulo ele fala sobre família, né? Sim. E então, por isso essa pergunta, qual é o seu maior ministério? Porque ao longo desses 20 anos dentro de um sistema religioso, não somente nós vivemos, eu e a Dana e os meus filhos vivemos isso, Sim. e talvez a Su também, que vai contar um pouco da história dela aqui. Não, a gente só não apenas viveu, como viu muitas pessoas, né, deixando as suas famílias de lado para se doar a uma igreja, né, para se doar ali, estar de segunda a segunda dentro da igreja e a sua casa perecendo. Então, aí surge essa pergunta, né, qual que é o nosso maior ministério, né? Adianta eu ser um baita pastor, cuidar da vida das outras pessoas, zelar pela alma das outras pessoas, chegar dentro da minha casa e entregar migalha para minha família? Né? Adianta eu ser uma baita mulher de Deus dentro da igreja, uma ministra de louvor, e chegar em casa e entregar o meu pior dentro da minha casa? Então são reflexões que nós queremos trazer, né, às pessoas a respeito disso, porque para mim não tem nada mais importante que a família. Então aqui nessa noite a gente vai discorrer um pouco aí sobre isso, tentar contar algumas histórias que a gente passou, de que como Deus mesmo, né, no meu tempo de cegueira e na religiosidade, Deus me usou para apontar o que nós estamos vivendo hoje, porque eu liberei palavras e frases naquela época que eu nem tinha noção do que eu estava falando, mas Deus estava apontando para esses dias. Sim. Então é muito, muito importante isso, né? E tem o versículo ali que a gente dá início a esse capítulo, que é 1 Timóteo 3:2. Vamos ver, vamos conferir. Confere aí. Confere. Aí, ó. Lê ele aí. Ó. 1 Timóteo 5:8. Ó, Ó, foi quase. meu. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Paulo dá no meio aqui, né? Tu vê que
que esse versículo, eu acredito que por muitas vezes é esquecido, Sim. não é lembrado dentro de um sistema religioso, não é pregado sobre ele, porque Paulo, ele diz que se tu não cuida da tua família, tu é pior que uma pessoa que não crê em Deus. E pensa a dimensão e a profundidade disso, né? Então é Sério, muito né? forte esse capítulo, é muito sério que a gente viveu. Eu tive a minha casa, né? Minha família quase destruída, Sim. não se destruiu assim porque Deus não permitiu realmente, Deus colocou a mão dele sobre nós, mas foi quase. Então, para mim é muito importante e muito bom falar sobre isso, né? E estar junto aqui com a Su, que também vai falar da história dela, Sim. porque para quem não sabe também a Su é como se fosse uma filha, né? Para nós, assim, desde a gente conhece ela desde pequeno, desde que nasceu, na verdade. Mas e convivemos durante muito tempo, depois nos afastamos um pouco e agora estamos juntos aí de novo, né? Então ele. É. E vamos lá, vamos tentar contar um pouco É, dessa história aí. porque esse sistema, né, ele acaba de tanta tarefa que tem, de tanta coisa que tem para fazer, né, acaba te sufocando e tu acaba não tendo tempo para tua família, né? É como se a prioridade fosse o trabalho ali, a obra e tal, e fazer tudo e deixar de lado a família. Então, né, esse sistema acaba te sufocando muitas pessoas e tendo uma cobrança muito grande a respeito disso, né, de tu precisa fazer, tu precisa cumprir, tu precisa estar aqui, né, tem que estar aqui de, a Su pode falar melhor isso do que eu, né, cada dia da semana tem um culto específico para tu estar presente ali e tu acaba não tendo tempo para ir em aniversário, não tendo tempo para ir em festa da família, não acaba não tendo tempo nem de ter um lazer com a família, né? E a sua viveu isso desde criança, né? E como foi para ti assim isso viver nesse ambiente religioso desde pequeno? É. Então, que nem tu falou, cada dia da semana sempre era um culto, então. É. E daí, desde pequena, eu vou na igreja com os meus pais. E a gente vivia na igreja de segunda a segunda. Até porque o meu pai, ele era dirigente de uma congregação. Então, tu acaba não tendo depois muitas escolhas. Sim. Por tu ser filha de pastor. Então, tu não tem escolha de, hoje eu tô cansada, Não eu tem não quero querer ir. Não ficar em casa. Não, tem que ir na igreja. Tem que dar o Então, exemplo. era aquela coisa de segunda a segunda dentro da igreja. E tu não podia estar cansada porque tinha que ir, porque tu tem que dar o exemplo. Sim. Tu é filha de pastor, tu é usada como exemplo, as pessoas estão te olhando, estão te cuidando, então tu tem que fazer tudo Tá sendo certinho. visto, né? Tu tá sendo visto, então tem que estar ali e bonitinho e as Sim. coisas que ficarem em casa, fica em casa e tu vai lá pra igreja e é isso. Não tem muita escolha, né? Então eu vivi isso muitos anos. Porque faz pouco tempo, né, que eu tô no reino, então faz muitos anos eu vivi isso de não ter escolha. E nos últimos dias que eu acabei sendo a rebelde, digamos, e querendo ter escolha de não ir num culto, de querer ficar em casa. E meu Deus do céu, né? Porque para as pessoas que têm a mente muito fechada para religiosidade, tu não ir num culto, tu falar que não quer, isso é a mesma coisa que tu tá dizendo não para Deus. Nossa, tu tá dizendo não para Deus. E não é para nós. Tu tá rejeitando Deus. E é isso, eu escutei isso muito, muito em casa. De dizer que não queria, mas daí tu não tá dizendo não para nós, tá dizendo não para Deus. E eu ouvia muito isso dentro de casa. E é aquela coisa, né? E tu acaba não indo mais por amor, né? Tu acaba não indo. Porque eu vou porque eu sou obrigado aí. E é o que acontece com muitas famílias hoje, né? De ter aquela forçação de barra, não. Né? Do pai, da família, do pai e da mãe não ser afetuosos em casa, mas ó, a tua obrigação é tu me acompanhar aqui. E o filho acaba não criando, não olhando para a igreja como um lugar de comunhão e de amor. Acaba olhando para aquilo ali como um lugar de tipo de obrigação. Eu tenho que estar ali para cumprir uma obrigação que nem eu nem escolhi essa obrigação, né? Eu sou obrigado a estar ali. É por isso que muitos, quando atingem uma certa idade, que o pai diz, agora tu pode fazer tua escolha, eles não escolhem. Porque os pais não ensinaram ele a ter um relacionamento com Deus, ensinaram ele a se relacionar com a igreja. Sim.
e que nem no caso da Su, que era filha de um dirigente, então é pior ainda, porque todo o peso é colocado sobre a vida de uma pessoa que ela é filha de um pastor, filha de um dirigente, porque é aquela cobrança assim, tu tem que ser perfeito. E logicamente, nenhum ser humano vai ser Não perfeito. conseguimos chegar. Não vamos ser perfeitos. Sim. Mas é colocado esse fardo sobre as costas dos filhos dessas pessoas, como assim, tu tem que ser o exemplo, tu tem que fazer as coisas certas. Então, quando a pessoa comete um pequeno erro que seja, ela se frustra totalmente e ela acredita que Deus nunca mais vai abençoar ela porque ela deixou de ser o exemplo. Sim. E realmente, dentro da religiosidade, as pessoas olham, né, para os filhos de pastores, de líderes dessa forma. Tipo assim, tu é filho do pastor, tu tem que ser 100%, e não vai ser, né? Então, quando nós viemos para a questão de reino, foi uma das coisas que eu e a Dana sempre tentamos tirar de cima do Eduardo e da Júlia esse peso, sabe? Vocês têm que fazer porque são filhos do Pedro e da Dana, Sim. e o Pedro e a Dana são pastor. Não, vocês têm que fazer o correto porque vocês amam a Deus. E ele amou vocês, e ele ama vocês, e vocês correspondem a esse amor, né? E não quer dizer que vocês não vão errar, e quando errar, Deus vai estar ali para te ajudar também, para te levantar. E é isso, é essa caminhada. Então a religiosidade ela coloca um peso muito grande nas costas dos filhos, né? E os pais muitas vezes deixam os filhos de lado, só querem que eles sejam os exemplos dentro da igreja e deixam eles de lado, não amam todas as outras pessoas. E quantas vezes eu me lembro uma vez que eu, logo depois que nós saímos assim desse sistema, e eu fui convidado para ministrar numa outra igreja que caminhava mais ou menos da mesma forma, assim. Sim. E era um culto de família. E eu entrei naquela igreja para ministrar e, tipo assim, 90% da igreja eram pessoas mais idosas e quase nenhum jovem dentro da igreja, né? E isso, para mim, foi impactante porque relata uma questão de não dar continuidade, né, a um relacionamento dos filhos com Deus. Porque aquela igreja, praticamente as pessoas estavam ali mais idosas, não tinha continuidade, não tinha uma juventude. E aí eu lembro que eu falei, o Deus me deu uma frase daquele dia, eu falei, ele disse, olha, sabe por que que teu filho não quer saber da igreja? Porque a igreja te roubou dele. Sim. Então tinha dias que o teu filho só queria que tu sentasse no sofá e desse um colo para ele. Tu não podia fazer isso por quê? Porque tu estava dentro da igreja. Quando ele cresceu, o que que ele linkou? Ele disse assim, não, a igreja roubou meu pai e minha mãe. Então, esse lugar é um lugar ruim para mim. Eu não quero me relacionar com esse lugar. Eu não quero estar nesse lugar. Então, é isso que acontece muitas vezes. Os pais, eles não dão o suporte necessário para os filhos, para fazer os filhos terem um relacionamento Sim. com Deus, né? Eu lembro de um vídeo do Juscelio, né? A gente viu esses dias dele falando, né? Que ele sempre pedia pra filha dele estar com ele junto na igreja ali e tudo mais. Até ela não queria participar e tal. Até um momento, né, que ele chega ali, dá um abraço nela, dá uma atenção especial pra ela. E daí ela chega no outro dia e decide, não, quero participar, quero ir com vocês na igreja. Ele conta que ele ficou muito feliz, né? Minha filha vai ir pra igreja agora comigo e tal. E daí chega a mulher dele. Chega a mulher dele pra dar a real pra ele, assim. E fala pra ele, não é que ela quer ir na igreja, mas ela quer uma atenção. Ela quer o pai dela. Ela quer o pai dela. Então, isso é muito forte. É muito forte isso. E eu lembro que a gente olhando aquele vídeo do Juscelio, assim, deixa a gente impactado, né, com aquela frase dele, assim. E infelizmente é o que acontece muito, né? Desculpa. Pode falar. Mas até algo que eu queria comentar, que foi algo que aconteceu comigo, que dessa questão de se envolver tanto com a igreja, só igreja, teve uma situação de um aniversário meu, que a gente combinou com todo mundo próximo de ir na pizzaria. E daí eu queria muito ir em Gramado comer pizza. E a gente marcou no dia do meu aniversário e o meu pai não pôde ir. Por quê? Porque ele teve um compromisso da igreja. E na religiosidade, as prioridades, elas mudam um pouco, né? Porque não é, tipo, a tua família em primeiro lugar, depois a igreja, depois... Não é essa ordem. Inclusive, só deixa eu só abrir Um parênteses. né? Que eu falo sobre isso no livro, que tem a famosa frase no meio do religioso. É a frase de prioridades. É Deus, igreja e família.
né? Ou seja, então, tipo assim, por que que eles colocam isso na mente e na cabeça das pessoas? Porque se tu tiver um compromisso com a tua família, o aniversário da minha filha. Não, mas a tua prioridade antes da família é a igreja. Primeiro é Deus, né? Lógico. Não vamos botar Deus em segundo plano. E a segunda é a igreja. Então, tu deixa de ir no aniversário porque tu tem uma outra prioridade, que é a igreja. E veja quão absurdo é isso, ouvindo o relato da sua aqui sobre E foi o que aconteceu, né? Porque foi todo mundo no meu aniversário, menos o meu pai, que era parte da minha família, que eu queria que mais estivesse lá. Ele não pôde estar porque ele teve um compromisso na igreja. E eu me lembro, assim, nessa que na época foi uma coisa bem repentina, não estava programado. Não tá programado. Tava tudo certo pra gente ir, todos juntos. Chegou no dia, assim, eu me lembro. Não vai junto porque apareceu uma reunião, né? Reunião de última hora. Daí teve que participar e não pôde ir. Até porque a gente sempre se programava, né? Antes olhava todos os compromissos pra não marcar também nada no dia, né? Que também era um erro, porque se é o dia do teu aniversário, tem que comemorar, não tem o que fazer só porque tem um compromisso da igreja. É uma data especial, né? Não, Exatamente. naquele ano não vai ter outra data igual essa, né? Então, Exatamente. a gente acaba perdendo os momentos importantes, né? E assim, hoje eu sei que tu tá curado de tudo isso, mas na época, tu pode contar pra gente como tu se sentiu na época, assim, essa questão do teu pai não ir no teu aniversário? Foi bem difícil, porque, que nem eu falei, é família, né? Sim. A gente sempre tava junto em tudo. Então, pra mim foi bem difícil, porque daí a gente tava lá, por mais que a gente tava se divertindo, tava tudo bem, só que daí de vez em quando vinha aquele sentimento, teu pai não tá aqui. Sim. E daí, eu fiquei mais triste porque por nenhum momento ele pensou em dizer que não poderia ir porque era aniversário da filha dele. Ele só disse, olha, eu não vou ir porque eu tenho um compromisso. Mas eu não vi algo do interesse dele de talvez tentar reverter aquilo, de informar que ele não ia poder ir, porque ele tinha outro compromisso, né? Então, tipo, por mais que a gente tava lá se divertindo, vinha aquele sentimento, tipo assim... Tem que fazer o que teu pai não tá. Exatamente. Porque eu sou uma pessoa que amo comemorar aniversário. Sim. Eu amo mesmo. Por mais que a gente fica mais velho, mas pra mim é uma data muito importante. E eu sempre gosto de ter as pessoas que eu amo perto de mim. E aí ele não pôde estar comigo naquele momento, né? Então, depois aquilo vai curando dentro da gente, né? A gente tem que se curar dessas coisas. Mas na época foi bem complicado. A cura vem, mas para vocês, né? Para nós aqui, vocês que estão nos acompanhando, perceberem o quão grave é uma situação dessa que, né? Não, tu falou tua idade no começo, né? Sim, Então isso aí faz 11 anos. E a Su tem lembrança disso ainda, né? Não que ela não seja curada, mas a gente não esquece, né? Ou seja, não causa mais dor, mas a lembrança tem. Então, para ver como às vezes nós, como pais, somos negligentes com os filhos, né? Porque nós abrimos lacuna no coração dos nossos filhos que só Deus realmente para vir preencher e curar isso, porque senão eles vão passar a vida inteira traumatizados, com trauma, com dor. E nós estamos achando que, não, nós estamos dentro da igreja, eu estou orando pelos meus filhos, eu estou fazendo o melhor pelos meus filhos. E os filhos da gente só querem a gente, né? A criança, Exatamente. o adolescente, ele só quer o pai. E tem dia que ele vai querer, pai, não vamos na igreja hoje, vamos sair comer um lanche, vamos sentar num lugar, vamos conversar. E é isso que a religiosidade, né, não entende. Tanto é que ela aplica essa famosa lei da prioridade, né? Que a gente botou aí. É que para um filho enxergar o pai numa posição de pastoreio e de liderança, acaba que não, tipo assim, o mais importante não é o quão meu pai é o bom pastor, não é o quão meu pai é um bom líder, ou é um bom cantor, mas é o quanto meu pai mas é o quanto meu pai tá ali disposto para estar junto comigo. Sim. Né? Doando o coração dele para mim, olhando para a família, né? E infelizmente é isso que acontece muitas vezes, né? De o próprio sistema, né? Já ser um sistema todo organizado para acabar te roubando desse lugar que é a família, que é, como tu fala no livro ali, é o ministério mais importante. Sim. Como Paulo descreve ali em Timóteo, né? Cara, se tu não cuida da tua família,
se tu não olha pros teus, É bem duro de ouvir é isso, duro de Paulo, ouvir, né? e saber que eu fui esse cara, sabe? Então quando tu lê aquilo ali, isso traz um impacto pra tua vida. Bah, eu achava que eu era um santo dentro da Sim. igreja, um crentão, Tava fazendo tudo. Aí eu vou ler aquele versículo, Paulo tá dizendo, cara, tu é pior que um que não acredita em Deus. E é muito forte isso, né? Porque isso demonstra o teu caráter em Deus. Tu não tá cuidando da tua família, aquilo que Deus te deu para te cuidar. Porque a Bíblia diz que os filhos, eles são herança do Senhor. Então, a herança dele, o Eduardo e a Júlia, que é a herança de Deus, ele deu para mim cuidar aqui na terra, para mim e para Dani. Então, se eu não cuido, se eu não amo eles, se eu não respeito eles, não cuido deles, Deus tá olhando para mim dizendo, é melhor que tu nem acreditasse em mim. É muito forte, né? É duro, mas é verdade, né? É muito forte. O Paulo, assim, né, nesse texto, assim, ele foi bem na ferida, assim, né? Foi direto demais. Foi bem direto demais, porque é uma realidade muito triste, se a gente for parar para pensar, que a gente está num âmbito de igreja, a gente está num âmbito de comunhão, e não é ensinado que tu precisa cuidar do maior bem que Deus te deu, que é os teus filhos, que é a tua família. E muita gente, infelizmente, assim como, né, nós vivemos aqui, né, nesse sistema religioso, o Pedro, tu como pai, né, infelizmente acaba que se cegando, né, dentro daquele ambiente ali. Né? A gente já conversou outras vezes, né, que tipo, parece que é só aquilo ali, que não tem uma visão pós aquilo ali, né, que tu tá, parece que depois que tu sair dali, não tem um caminho, não tem para onde tu ir, porque é ensinado que aquele cercadinho da religiosidade ali é o limite. Sim, né? É o limite. Se tu passar dali, tu cai no abismo. Exato. E pra ti, assim, isso, né, depois tu viveu esse tempo na religiosidade, passou por essas situações que tu comentou aqui, mas chegou um momento na tua vida que tu conheceu, né, o Evangelho e o Reino de Deus. E como é que foi essa parte aí pra ti? Uhum. É que daí eu te. Meu Deus. Vai lá. Peraí. Então, quando eu morava em Três Coroas, Três Coroas, em igreja com os meus pais, e daí eu acabei me mudando. Sim. E daí, nesse período, eu já não estava mais frequentando tanto a igreja. E daí, Tava se desligando daquele lugar. Isso. Uhum. Mas eu sempre visitava meus pais, eu ia às vezes nos cultos, mas eu tinha. É que a gente tem uma visão que, tipo, se tu não tá na igreja, tá desviado, é aquela coisa. Desigrejado. É, isso. E daí, quando eu voltei, que foi o período que eu disse que eu não queria mais tá com tanta frequência. Eu até comentei com a minha mãe, disse, olha, eu não quero que vocês me forcem a voltar para ir nos cultos, eu vou no meu tempo, se eu me sentir bem, eu vou. E ela, não, tudo bem. Isso tu já tinha uns 20 e poucos anos, né? Sei. Isso, ela disse, não, tudo bem, no teu tempo, mas não foi bem assim no meu tempo, né? Porque daí o meu tempo tava muito demorado. É no teu tempo, mas também, né? E daí começou a cobrança, e daí eu comecei a ir aos poucos novamente. E daí eu já comecei a ir, daí já as pessoas, tipo, vão chegando perto, daí, tipo assim, tem que envolver em alguma coisa. Sim. Porque se não tá envolvida, se não tá envolvida, daí vai querer, não vai estar aqui, então vamos envolver ela. Daí já começaram meus convites, vamos voltar a dançar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso. E daí eu pensei, mas eu não, sabe, tipo aquela coisa. Sim. Eu quero ir aos poucos, sabe? Eu até fui, só que parecia que não era mais o meu lugar. Parecia que não era aquilo que eu queria, sabe? E daí, nesse meio tempo, eu conheci o Regis. O amigo da família. Tá ali nos bastidores olhando. Tá nos bastidores, né? Depois a gente conta a história do amigo da família. Mas eu conheci ele. E da história do amigo da família, porque ele me chamou no Instagram e ele colocou, oi, eu sou o Regis, amigo da família do Pedro e da Dana. Mas que belo! Daí ficou o apelido dele, né, de amigo da família. E a gente começou a conversar.
E naquele período a gente conversou por um tempo. E teve alguns dias que a gente saiu para conversar. E ele sempre foi muito claro no posicionamento dele. Sim. Porque o Regis, ele também viveu na religiosidade. E ele sabia que eu vivia naquilo. Mas teve um dia que a gente conversou e ele falou que ele queria algo comigo, só que eu tinha que escolher, porque ele não iria sair do reino que ele vivia para viver na religiosidade comigo, mas que eu deveria escolher se eu queria continuar. Desbloquear seu iPhone. Continua. Aí ele falou que eu deveria escolher. E aquilo pra mim pesou muito. Só que, tipo, eu fiquei pensativa. Só que eu gostava muito dele. E eu pensei, não, eu quero ver. Foi amor à primeira vista. Eu quero ver o Sim. que é isso. E se eu não me engano, a gente teve essa conversa num domingo. E ia ter culto de noite. E ele me convidou pra ir. Ele disse, vamos lá pra tu conhecer, ver como é que é. E eu lembro que eu mandei mensagem pra minha mãe dizendo que eu não ia ir no culto com eles, que eu ia ir no culto com o Regis. Aí, meu Deus do céu, né? O mundo virou de ponta cabeça. Mas e eu lembro que naquele domingo eu fui. Só que eu tava muito aflita, porque, tipo, não era o mesmo ambiente Sim. que a gente é acostumado. Porque eu era acostumada, tipo assim, na igreja católica que tu vai e tem aquele caderninho que, tipo, é como vai ser o culto, né? Tipo, a palavra, os louvores. A gente é acostumado Já tem dessa a liturgia, as maneira. cartinhas. Exatamente, esses dias até a gente tava brincando, né? Que na igreja tu começa o culto com uma oração, daí o louvor canta nos louvores, daí o irmão lê a palavra introdutória, a gente até tava brincando que é tudo um cronograma. Daí a banda tem mais culto, robotizar. exatamente. E daí, quando eu fui a primeira vez no culto, pra mim foi diferente aquela experiência que eu tive, porque não era algo que eu tava acostumada. Porque eu sempre fui na religiosidade. Isso aí. Fala bem. Foi botar no teu livro, né, cara? Vai. Então, eu Enrola. estranhei no início, sabe? E daí, só que ali eu tive a certeza que era o que eu queria. Sim. Tipo, foi aquela virada na chave. Tipo, a conversa que eu tive com o Regis, que ele deixou bem claro o que ele queria e que eu tinha uma escolha. Só que daí, a partir dali, começou as lutas, né? Porque eu fiz uma escolha que contrariava exatamente totalmente. pelo reino e não era a escolha que os meus pais queriam. E daí ali começou uma guerra espiritual e também uma guerra em casa, né? Por conta que eles não aceitavam muito que eu fosse, eles não queriam, eles rebatiam muito e aquilo pra mim ia machucando, porque tu acaba escutando coisas das pessoas que tu mais ama, que tu queria que te apoiasse e eles não estão do teu lado. E aquilo pra mim era bem difícil, eu compartilhava bastante isso com o Regis. Aí nesse tempo a gente começou a namorar. E mesmo eles não aceitando, eu continuei indo, né? Porque eu já era de maior de idade, né? Então eu tinha o direito de escolher o que eu queria pra mim, né? E eu comecei a ir, então a gente começou a namorar. Nesse meio período a gente noivou também. E logo a gente já casou. E Período foi um período rápido. Mas graças a Deus a gente tá junto até hoje, esperando a nossa filha. Mas a gente superou aquilo, sabe? O Regis todo tempo esteve do meu lado, aguentando muita coisa. Eu contava pra ele, ele não gostava, mas ele tinha que respeitar também, porque eram os meus pais, né? A gente não podia passar por cima da autoridade deles. Mas, graças a Deus, a gente venceu. E hoje eu tô alinhado. Estamos alinhados. Eu me lembro de um dia que eu tava falando com a Su por mensagem, né? Daí ela disse. Eu mandei algo pra ela, assim, sobre que Sim. tem lugares que Deus tira a gente e tal. Daí ela mandou, nem me fala, já me tiraram de todos os grupos lá.
Verdade. Sem, né? Porque, tipo Só- assim, eles tentaram um tempo até, tipo, ela vai recuar e vai voltar. Sim. Quando eles viram que ela começou a participar com nós, meio que direto, então Daí não prestou cortou. mais. Daí. Daí eu disse pra ela, Su, tu não presta mais pra aquelas pessoas, não adianta. Então eles foram lá, nem mandaram mensagem pra ela, nada, só excluíram, tá fora. Tá. Eu não recebi nenhuma mensagem, ó, já que tu não tá mais participando, a gente vai te tirar. Não, simplesmente um dia eu peguei meu celular, Removido. fui olhar e eu tinha sido removida de todos os grupos. Sem nenhuma explicação. É. Só. Mas, né? E, Tudo bem. como tu falou, assim, acho que a estratégia que esses ambientes têm de prender as pessoas ali é justamente atarefando muito elas, né? Como tu Sim. falou, a primeira coisa que eu cheguei, depois que eu fiquei um período fora, não foi se me perguntaram, tu precisa de ajuda? Tu tá bem? Como é que tá o teu emocional? Como é que tá o teu espiritual? Senta aqui, vamos conversar, vamos alinhar isso antes de trabalhar. Não. Ó, toma trabalho, toma tarefa, toma isso. Sim, é porque a religiosidade coloca isso na cabeça, né? Aquilo que acho que a gente já falou, um ou dois episódios atrás, sobre a tua posição dentro da igreja. Sim. Então, se eu tô dançando, as pessoas estão me olhando. Se eu tô cantando, as pessoas estão me olhando. Então, eu tô num lugar de destaque. Sim. E é isso que a religiosidade tenta fazer na vida da pessoa. Tipo, a Su tá voltando, vamos botar ela aqui pra ela tá dançando de novo, pra ela se envolver nisso. Sim. Pra se envolver. Nunca é a questão assim, como tá teu relacionamento com Deus, né? Pior. Sempre é um relacionamento com o serviço, com tu tá fazendo algo, com o time que tá dentro desse ambiente trabalhando. Então é por isso que acontece essas coisas, né? Nesse ambiente tu tem que trabalhar pra Deus. Tu tem que trabalhar pra Deus sem conhecer Deus. É. É basicamente isso, né? Tu tem que fazer a obra sem conhecer o Senhor da obra. Tu te relaciona com o serviço e não com Deus. Exatamente. E quando tu te relaciona com o serviço, tu cansa e sai fora. E é o que eu sempre falo, assim, eu costumo às vezes, vez em quando eu ministro sobre isso, né? E eu costumo dizer assim, não é que tu não vá fazer nada para Deus, mas não é o serviço que gera relacionamento, é o relacionamento que gera serviço. Ou seja, é uma inversão, né? Tu precisa primeiro se relacionar com Deus para depois fazer algo para Deus. Sim. E na religiosidade é o contrário, ou seja, eles colocam na cabeça da pessoa que é o serviço que vai fazer tu ter um relacionamento com Deus. E Deus não nos chamou para trabalhar, né? Ah, tipo assim, para trabalhar para mim poder me achegar a ele, Sim. né? Deus chamou nós para ter um relacionamento com ele, para depois ele apontar, faz isso, faz aquilo. Mas antes de tudo, ter um relacionamento comigo, né? Deus mandou Adão cultivar o jardim, mas Deus descia todos os dias no jardim para quê? Se relaciona. Para se relacionar com Adão. Para depois disso Adão voltar e cuidar do jardim. Então, é só uma inversão, né? E a gente vê, acho que a gente já falou isso também em alguns episódios anteriores. Deve ter falado. A gente sempre deve ter falado alguma coisa repetida aqui. Que é justamente a gente vê na história da Bíblia um Deus que busca se relacionar com seus filhos, né? Exato. Desde Adão, desde o período dos reis, o tabernáculo, até Jesus. Até Jesus. É um Deus procurando se relacionar com o homem. E o homem muitas vezes fugindo, né? Sim. Como Adão, se escondendo. Mas é Deus indo lá, quero me relacionar contigo, quero me achegar perto de ti. E nunca é só essa questão, tu precisa trabalhar, né? Se não trabalhar, tu vai arder no fogo. Não, te relaciona comigo, como tu disse. Te relaciona comigo. Daí a gente vai adiante da obra, né? Eu lembro que a gente frequentava uma igreja, depois que tu saiu da religiosidade, a gente frequentava uma congregação e mudou a liderança dessa congregação, né? E eu e a Lívia, a gente estava num período, assim, desanimado, né? Frustrado um pouco com umas questões aí, já não ia tanto na igreja, assim. Tanto que as únicas pessoas que nos visitaram nesse período foi tu e a Dana, né? A gente sempre fala isso, sempre deixa claro, assim. E que foram buscar a gente, ver o que estava acontecendo. E eu lembro que esse líder chegou pra mim, depois de um tempo que eu já não ia na igreja mais. Bah, Mica, vamos marcar uma janta lá em casa, não sei o que lá, né? Quero conversar contigo, com a Lívia. Eu cheguei pra ele, bah, olha só que legal, né? A gente não veio faz muito tempo, e daí agora a pessoa quer conversar com a gente, né? Bah, interessante, show, bah, muito, muito legal. Daí passou uns dias, não fui convidado, né, pra janta. Tô esperando o churrasco até hoje. Esperando até hoje. Né? E um dia, ali no culto, a gente foi de novo no culto. Dele, bah, Mica, na real,
não vai dar pra gente fazer aquela janta, mas na real, o que eu queria ver contigo? Tu cuidava da mídia antes, né? Eu preciso que tu, Serviço. eu preciso que tu volte, preciso que tu faça isso. E óbvio que a gente, né, fazia com amor, mas naquele momento eu pensei assim, não importa como eu tô, mas importa como eu posso servir eles. Sim. Importa como eu posso, né, da maneira que eles podem me usar ali dentro, e não Mesmo meu que vocês estavam meio afastados, não, a pergunta não foi como é que vocês estão, como está o coração, o que vocês podem fazer. É por isso que tem um capítulo no livro chamado Capa de Reino, né? Sim. Porque a gente vai falar exatamente sobre isso, que nem todo ambiente que fala de reino vive o reino. Porque esse ambiente que nós vivíamos falava muito de reino, né? Ali, na real, quando eu iniciei lá, eu e a Dana e a minha família, Sim. a gente aprendeu muito de reino ali. Essa palavra reino para nós, dentro da religiosidade, praticamente não existia. Né? Então a gente, o que é o reino de Jesus? Faz uma blasfêmia. O que é o reino de Deus? E a gente foi aprendendo, não, o reino é isso, é relacionamento com Deus, relacionamento com outras pessoas, é viver isso. Então, depois que mudou essa liderança que tu falou, né? Uma das questões é essa aí com vocês, né? Então, tipo, falar de reino, muito bonito. Naquela época virou moda, né? Sim. Dentro desses ambientes, falar do reino de Deus. Aqui é uma igreja do reino, aqui é a igreja do reino. Mas vai para a prática, é a mesma atitude de uma religiosidade, né? Por isso que eu digo, vamos atrás do Mickey e da Lívia. Por quê? Porque nós queremos ajudar eles, porque o coração deles pode estar magoado, machucado com alguma coisa. Não, vamos atrás deles porque eles cuidavam da mídia, então eles precisam dar continuidade. Então, nada mais é do que uma religiosidade enrustida de reino. Na real, Ou uma religiosidade só muda a forma que é apresentado, né? Exato. Porque te é apresentado como um reino, mas aí quando tu entra no lugar, aprofunda, tu vê as mesmas características da religiosidade, né? Sim. Que era vivida antes, assim. Exato. Então como a gente vai chegar nesse capítulo ainda, não. Vamos chegar. E teve um Tem muita coisa. Tem muita coisa, mais um monte de capítulo ainda pra conversar. E teve uma história, né, que tu pode contar aí pra gente, que inclusive inspirou aí esse capítulo, o nome desse capítulo, né? Então, conte aí pra nós. Tu pediu pra me lembrar, agora eu lembrei da história. Só essa é um pouquinho meio longa. Se eu não guardar, vocês podem ir falando. Vai lá, sim. Então, aconteceu um fato, como a gente falou desde o começo, no livro até eu começo esse capítulo falando, se você perguntasse para mim o que representa a religiosidade para mim, e eu respondo ali, para mim a religiosidade ela é um câncer, né? Por que um câncer? Porque ela vai te corroendo, ela vai te matando aos poucos, né? Matando a tua família, matando o teu relacionamento com a esposa, matando o relacionamento com teus filhos, matando a tua família, como nós já falamos num episódio anterior, acredito que a Dana, acho que tenha citado que durante muitos anos eu vivi longe dos meus pais, da minha família, por causa de reuniões, por causa disso que aconteceu com a Sud, não posso ir no aniversário porque eu tenho uma reunião. Então, sabe, então quando a gente fala aqui, eu não estou apenas falando, eu estou apontando o dedo para outras pessoas, eu estou contando coisas que eu vivi, que eu também fui essa pessoa. E graças a Deus que ele nos tirou desse lugar de escuridão, né? Então a religiosidade é um câncer, ela te cega, ela rompe teus olhos, ela acaba contigo. E nessa época eu fui designado a então ser dirigente de uma congregação no centro da nossa cidade, ali em Três Coroas. E eu e a Dana, nós não queríamos de jeito nenhum, mas enfim. Aí vem aquele jogo emocional, né? A manipulação. Porque vocês amam o povo, porque se vocês amam o povo, porque tem que dar continuidade, porque o povo ama vocês. Fomos. Então, foi a pior escolha que eu acho que eu já devo ter feito na minha vida. E ali a gente começou, e aí tinha aquela coisa, o Pedro prega lá, a Dana tá no louvor, daí a Dana não pode sair, não sei o quê. E na religiosidade tu não cuida da tua casa, não cuida da tua esposa, a Dana teve um envolvimento, eu conto no livro, e falamos aqui um envolvimento emocional com uma outra pessoa, e a nossa vida virou um inferno, assim. Virou realmente um inferno, e durante 3 meses, eu acredito que foi esse período, assim, foi bem difícil, de dias, assim, da gente não se soquear, assim, acho que mas chegava perto.
Vocês vão se surpreender, mas é a verdade, eu não tô aqui para esconder nada de Sim. ninguém, né? E eu me lembro que eu pedia muita ajuda para eles. Eu dizia, gente, vocês precisam me ajudar. E eu cuidando de uma igreja, a ajuda que eles deram foi: começa a sair, vamos para outro lugar, Sim. vamos para outra, vamos na igreja lá do pastor fulano Nunca de era tal. resolver o problema, né? Era sempre fugir dele. Vamos lá na igreja do pastor fulano de tal resolver que ele vai ajudar vocês. Aí depois o pastor fulano de tal tava pior que nós. Mas, Né? Fazer o quê? depois, mas enfim. E aí a gente vivendo isso, e um dia eu tive um encontro com esse rapaz e eu tentei bater nele. Pela sorte dele, ele escapou. Escapou. Por um fio. E como eu era dirigente, eu tinha responsabilidade, eu sabia que eu tinha errado, por mais que fosse questões, né? Eu sabia que eu tinha errado e eu naquela luta. E um dia eu me lembro que eu na frente da igreja, assim, e um casal de amigos nossos conversando comigo, disseram: ah, cara, por que que tu não vai viver tua vida, né? A Dana, Segue em frente. todo mundo tentava, e é por isso que eu digo, a religiosidade causa uma cegueira, e Sim. depois a Dana talvez uma outra hora vai ter a oportunidade de contar aqui só o testemunho dela, né, em relação a isso. Mas nada adiantava, e daí eles disseram: ah, por que tu não se separa? E já naquele dia, assim, eu tava o Eduardo e a Júlia sentados assim num murinho da igreja que tinha lá. Eu disse: eu não me separo por causa deles, e meus filhos não merecem isso, e eu vou lutar por eles e tal. E aí, Mica, por isso que eu falei antes que Deus já havia apontado coisas, sabe? E em 2018, eu fui nos cultos lá em Itajaí. Uhum. E aí o pastor Juscelio, eu fui numa ministração do pastor Juscelio, e ele iniciou a ministração dele com essa frase assim: olha, o diabo, ele não quer só o teu casamento, né? E o diabo, ele não quer o teu casamento, na Sim. realidade. Daí ele citou assim: um ladrão, quando ele estoura um cadeado, ele não leva o cadeado, ele leva o que tem dentro. Entendi. E aí ele disse: o diabo não quer arrebentar o teu casamento, ele quer os teus filhos. Porque é a tua continuidade e a próxima geração que está vindo que vai poder alcançar lugares que vocês não. E naquele dia eu entendi o porquê que aquele dia eu olhei para o Eduardo e para a Júlia e Sim. disse: os meus filhos não merecem isso, eu vou lutar pelo meu casamento. Porque o diabo não estava tentando destruir o Pedro e a Dana, ele estava tentando pegar o Eduardo e a Júlia. Entende? Então, nesse dia que eu, né, quase fui às vezes de fato aí com o rapaz, e tá tudo bem entre a gente, só que fique bem claro, Se assim, perdoaram depois. conversei com ele conversou comigo, tá tudo certo. E nesse dia, então, eu peguei, e tinha uma irmã que era para ela estar aqui hoje, mas infelizmente, né, Não pôde. por uma escolha dela, ela não quis estar. Eu tava com ela, e ela é testemunha, e eu liguei pro meu pastor, né? Uhum. Pastor presidente, né? E Sim. contei para ele o que tinha acontecido. Disse: olha, eu errei e quero confessar pro senhor, e tô aqui para ser responsável pelos meus atos e assumir as consequências e tal. E aí ele falou assim para mim: tá, meu irmão, tudo bem, né? Deixa assim, ninguém viu. Não, eu disse: não, só nós. Então deixa assim, ninguém vai saber e tal. Deixa quieto, Isso vamos talvez. botar debaixo do Mas tapete deixa. aqui, né? Daí o pior foi essa, que aí dá origem ao Da origem. título do capítulo. Ele disse assim: mas deixa eu te falar uma coisa, por que que tu não se separa da Jordana? Sim. Daí eu disse: mas como me separar? Daí ele disse: sim, separa, porque eu me separei e meu ministério continua. Se separa, o teu ministério vai continuar. As pessoas vão olhar um pouquinho no começo, mas o teu Vão estranhar. ministério vai continuar depois. Tá. E daí eu disse para ele: olha bem, como eu não entendia nada de reino, eu disse para ele: não, pastor, o meu maior ministério é minha família. E aí essa irmã, a irmã Tati, né, tava do lado, e ela olhou assim apavorada para mim e disse: tá vendo como é que é? E eu peguei, desliguei o telefone. E então, agora quando eu vim para escrever o livro, me veio isso: qual o seu maior ministério, né? Porque se naquela época Sim. eu digo assim: não, beleza, pastor, eu vou me separar, eles teriam tapeado ali uns 2, 3 meses, iam me arrumar uma outra mulher e me arrumar uma outra igreja para cuidar, e eu estaria vivendo a minha vida bem com eles, mas fora da palavra de Fora da Deus. palavra de Deus. Entende? Então, por isso que a religiosidade é um câncer, e nós precisamos ter cuidado com isso. Então, a minha casa quase foi destruída, faltou pouco para minha família, para a gente terminar com tudo, né? Para ver.
É, mas Deus, ele teve a misericórdia dele sobre as nossas vidas, ele nos alcançou, ele abriu os nossos olhos, Sim. ele nos deu um novo caminho, um recomeço, né? E a gente tá aí pela graça dele, pela misericórdia. Foram vários dias, Mica. Então eu digo assim, você que vai num ambiente desse, que tu chega lá e vê o teu pastor, ai, que palavra que o pastor pregou. Vai ver a vida dele, Vai né? ver. Porque eu e a Dana, às vezes, nós chegava brigado na frente da igreja, de estar se empurrando dentro do carro, e daí eu ia para cima do altar. Eu fui essa pessoa, então eu posso falar isso. Eu não tô falando de outro, mais ninguém aqui, só de mim e da Dana. Então ela ia para lá pro louvor, cantar para as paredes, igual ela fala, e eu ia lá pregar pro vento, porque, tipo assim, imagina Deus olhando isso, dizendo: vocês estão loucos, o que vocês estão fazendo? E as pessoas, que palavra, irmão Pedro. Que benção, que um Que benção, Dana, tu cantando. Sabe, isso é a religiosidade. Infelizmente é isso aí. Então, né, só louvamos a Deus assim porque ele cuidou de nós, cuidou do Eduardo e da Júlia, né? E a gente passou esse tempo depois tivemos alguns problemas depois que a gente foi pro reino, principalmente com o Eduardo, Sim. assim por coisas que nós abrimos, que era aquela coisa assim: o pai e a mãe tem que estar na igreja, vai brincar com o seu celular. Sim. O pai e a mãe Foram tem, abertos, o né? pai e a mãe tem que fazer isso, vai cuidar disso. Então, tipo assim, gente, vocês que estão escutando, não deixa o teu filho de lado por nada, não vale a pena, não vale a pena tu ter que correr atrás depois. Não dá brecha pro diabo, porque o diabo tá para destruir com os nossos filhos. Ele não quer só ter o casamento, ele quer os teus filhos. E não tem nada mais frustrante para um pai, eu acredito, graças a Deus, eu e a Dana não passamos por isso, mas eu acredito que um pai, né, crescer, criar o seu filho dentro da igreja, quando ele fizer as escolhas dele, ele não quiser estar nesse ambiente com ele por causa, por quê? Porque o pai nunca teve tempo para mim, porque o pai isso, ou porque eu não gosto daquele lugar, porque me roubou meu pai. Então, essas coisas são muito pesadas para a gente conviver com isso, né? Então, ensina o teu filho a ter um relacionamento com Deus, tenha tempo para ele. Se for preciso, falte o culto para sair um final de semana com ele. Não vai acabar o mundo, Deus não vai te matar porque tu faltou um culto, né? Sim. Então é isso que nós estamos aprendendo hoje. E graças a Deus, né, que nós vivemos isso. E graças a Deus a Su está aqui hoje com nós, porque é um exemplo muito, muito forte, né? Quando a Su vem e está esperando a Zoe, porque ela cita, e ela foi curada em relação a isso, e ela cita aquilo que passou. E o ambiente que a Zoe vai nascer Sim. vai ser totalmente Totalmente diferente. diferente. O ambiente que ela foi gerada, né, já é um ambiente totalmente diferente, mas assim que ela nascer, ela vai ser cuidada, ensinada de uma maneira totalmente diferente do que a Su foi. Por quê? Porque esse é o processo de Deus na nossa vida, né? Um processo de transformação, de Sim, mudança, sim. e Deus nos dá essa oportunidade. Então, eu acredito que a Zoe vai chegar em lugares que a Su e o Regis não vão alcançar, assim como eu creio que o Eduardo e a Júlia vão alcançar lugares em Deus que eu e a Dana não temos mais como alcançar por aquilo que nós passamos. Mas hoje eu não trabalho mais por mim, para Dani. Eu trabalho pelos meus filhos, né? Para que eles vivam algo extraordinário, para que eles sejam um exemplo para essa nação, para esses jovens, para que eles ultrapassem 1000 vezes aquilo que Sim. Deus usou a gente para fazer. E graças a Deus estamos aí de pé, feliz. Passamos isso aí, falamos com alegria e sempre citamos, né? O que nós vivemos hoje, né, nos dá amparo para dizer: obrigado, Senhor, por o Senhor ter permitido nós passar por essas coisas, porque se não fosse isso, nós não estaríamos Não aqui estaríamos contando. aqui hoje falando disso, né? Graças a Deus já curados também, né? De tudo Amém. isso, né? Glória a Deus. E falando em cura, né, Su, tu passou por todo esse processo, viveu a fundo dentro da religiosidade, depois conheceu o reino, e depois que a gente conhece o reino, a gente passa por um processo de cura, né? De mágoas que ficaram, de traumas que se criaram ali, né? E eu gostaria que tu contasse pra gente, assim, como é que foi um pouco desse teu processo de cura dentro do reino a respeito dessas questões. Sim. Pra mim, essa questão sempre foi muito nova, Sim. porque eu não era acostumada a falar dos meus sentimentos. A gente sempre tinha que reprimir os nossos sentimentos, né? Então, Engole o choro. exatamente essa frase minha mãe falava muito, engole o Mas choro. não falei, não. E pra mim foi um processo bem difícil,
porque logo que eu vim pro reino, eu fiz algumas escolas e eu sabia que eu tinha que alinhar algumas coisas. Sim. Até porque a gente tem que quebrar algumas coisas na nossa vida para nós não deixar o legado para os nossos filhos. Porque tem que parar na gente. Sim. O que começou na gente precisa. Amém. Que começou lá atrás precisa parar na gente no momento que a gente tem o entendimento. E é algo que eu tinha que resolver, porque eu não podia deixar assim, porque eu tenho a minha filha que eu tô gerando aqui. Então ela não pode viver aquilo, né? Tem que parar em nós, né? Em mim e no reggae. E eu fiz a última escola com o objetivo de anotar tudo que eu precisava resolver. Sim. E a gente fez também, tem um projeto lá na igreja de algumas mulheres que a gente faz uma mentoria. E a gente teve um tema que a gente precisou escrever sobre a nossa vida de 5 em 5 anos. Então aquilo ali tu puxa toda a tua vida, toda a tua história. E eu fiz esse tema e tu vai colocando não só coisas boas, porque tu lembra das coisas ruins que tu passou. E eu fiz aquilo e várias vezes eu pontuei várias coisas ali. Então eu pensei, é isso que eu preciso falar. Eu preciso confessar algumas coisas para os meus pais. A gente precisa se perdoar, eu preciso perdoar eles por algumas coisas. E tudo bem se eles não vão entender. Sim. Porque a gente hoje vive num ambiente diferente. Então, tudo bem se eles não entender. E eu marquei de conversar com eles, mas, tipo, nunca dava certo. Porque, sabe, né? Ainda movimentar. É, Sim. e daí, mas teve um dia que, tipo, não, vai ter que ser hoje. E a gente marcou, o Regis me deu total apoio, o Pedro e a Dana também estavam comigo em oração. Eu botei no grupo. Então, teve aquele dia, foi num domingo que a gente conversou. E eu peguei aquele caderno com tudo que eu tinha colocado lá. E eu expus tudo pra eles, Sim. porque tinha muita coisa que eu não tinha falado pra eles. E muita coisa que eles não sabiam que tinha acontecido em todo aquele tempo. E coisas que minha mãe falou, que ela disse, nossa, onde a gente estava nesse momento? Achando que obrigando a ir pra igreja tava tudo Exatamente. resolvido. Tava tudo resolvido. É. E ela dizia, onde a gente estava? Eu disse, pois é, vocês estavam na igreja. E eu confessei coisas pra eles, a gente conversou. E eu disse que não era sobre eles, porque eu não tava fazendo aquilo porque era pra me expor as coisas pra eles. Não, era sobre a minha vida, que eu precisava cortar aquele laço. E eu até esperava uma reação totalmente diferente da reação Sim. que eles tiveram. Mas depois eu até comentei com o Regis quando a gente tava indo pra casa. Eu disse, nossa, eu esperava uma reação totalmente diferente. E daí o Regis falou, mas não é sobre a reação deles. Sim. É sobre o que tu expôs. Que tu expôs. Que tu tá se sentindo bem agora. Então, a partir daquele momento, eu sei que eu quebrei muitas coisas Sim. na minha vida. E eu deixei eles refletindo sobre algumas coisas. E graças a Deus, hoje eles entendem o ambiente que eu vivo. E graças a Deus eles mudaram um pouco a mentalidade deles também. Porque hoje em dia eles deixam de ir num culto para receber a gente lá na casa deles. Sim. Eles não estão mais de segunda a segunda dentro da igreja, né? Tanto que foi aniversário da minha mãe, era dia de culto, a gente foi lá, ficou com ela, e por nenhum momento ela disse, olha, a gente tá indo pro culto, vocês têm que ir embora. Não, eu acredito que eles estão mudando também um pouco a mentalidade deles, né? Então, esse foi um processo de cura que aconteceu pra mim, e eu acredito que através disso vai gerar algo na vida deles, né? Eles vão enxergar algo diferente. Não só vai, como Eles- já está gerando. Exatamente, eles já vê muitas coisas diferentes na gente, né? E até algo que o meu pai comentou no dia que eu fui fazer isso, ele disse, depois ele me abraçou, né, e pediu perdão, a gente conversou, e ele disse, olha, isso que tu fez, fez com que eu abrisse os meus olhos, porque eu preciso fazer isso com o meu pai. Sim. Porque hoje o meu vô, ele fica numa casa de repouso. Sim. E ele disse que ele precisa tirar um tempo
para aquilo que eu fiz, de pontuar algumas coisas, ele ir lá e fazer isso com o meu avô também. Então, tipo, nossa, aquilo já me encheu de alegria, porque de alguma forma eu incentivei ele a querer fazer a diferença também, querer curar algo dentro dele também. Foi um exemplo. Sim. Amém. Estamos indo pro final agora, né, do tempo e Pedro, palavras finais aí a respeito desse tema. Não, pode tomar, tá? Bem tranquilo. Pra não começar a tossir. Não começar a tossir. A respeito disso, tudo que a gente conversou, a respeito do capítulo do livro, as considerações finais aí desse assunto. Então, Mica, acho que a gente esclareceu, né, bem o que eu quis transmitir com esse capítulo, falar que a família é o ministério mais importante, né? Principalmente pelo texto que a gente já falou aqui de Paulo a Timóteo, dizer que cuida da tua família, senão tu é considerado por Deus como alguém pior do que aquele que não crê em Deus, né? Que não acredita em Deus. Então, cuide da tua casa, não deixe esse câncer corroer a tua família. Repense o ambiente que tu vai. Repense se isso não está roubando vocês dos filhos, né? Repensem se você está ensinando os filhos esse relacionamento com Deus, não com um ambiente, não com uma igreja, não um ambiente que emociona, porque não adianta, assim como a gente ouviu a Su falando aqui, né? Obrigada a estar na igreja, obrigada a estar lá, mas mesmo assim teve erros que cometeu e os pais achando, não, minha filha está dentro da igreja, está tudo certo. Não é assim que funciona, tu tem que ter o coração dos teus filhos, tu tem que ter tempo, tem que conversar, tem que ver o sentimento deles. Então é isso, né? O meu maior ministério, respondendo para vocês, é minha família. Graças a Deus que lá atrás Deus me apontou isso e eu consegui mesmo, sem entender nada sobre o reino de Deus, mas eu consegui viver isso porque Deus colocou isso dentro de mim. E graças a Deus hoje nós estamos aqui podendo falar isso para vocês. Então, ame a sua família. Não caia nessa de prioridade que é Deus, igreja e família, porque Deus está olhando para ti dizendo que é melhor que tu não acreditasse em mim. Porque se tu acredita nessa bobagem aí que os homens inventaram, não é isso, a palavra de Deus não diz isso, a palavra dele não diz isso. Então, repensa sobre isso, repensa, tenha tempo para tua casa, para tua família. Não chegue na tua casa, não seja o melhor pregador, não seja o melhor pastor, não seja o melhor orientador, o melhor líder, não seja isso, seja o melhor pai, a melhor mãe. Seja o melhor esposo e a melhor esposa, porque isso vale muito mais a pena. Não entregue o teu melhor na igreja, no teu trabalho, na rua, e entregue as tuas migalhas quando tu chegar em casa, porque isso mata uma família e pode matar uma geração. Essa é a minha pequena conclusão aqui. A gente terminou. Já deu. Valeu, obrigado. Já deu quase mais um podcast. Mais um. Isso, assim, tu que, né, viveu, passou, foi curada. Deixa uma mensagem para quem está vivendo isso, ou para quem viveu esse período e abandonou a Cristo por conta dessas situações, né? Sim. Eu só posso dizer que quem já passou por isso, eu entendo muito bem o que é, porque a gente tem vontade, né, de nunca mais ir na igreja, mas Deus não é o culpado disso tudo que aconteceu. Então, que a gente possa voltar a procurar um ambiente de verdade, um ambiente de reino, não aquele ambiente que tu é forçado a trabalhar, fazer qualquer coisa. E também ver o que é ministrado nesses lugares, né? Sim, claro. Porque hoje eu também entendo que a minha maior prioridade é a minha família. É o Regis, é a Zoe, eles são os meus maiores ministérios. Não tem outra coisa. Então, se alguém está vivendo isso, já passou por isso, então que veja o ambiente que está vivendo, se é realmente esse ambiente, né, o certo. Se não é, que saia e talvez fique um período em casa, mas que depois procure um ambiente que pregue o reino, né? Não fique vivendo nessas mentiras que a gente viveu muitos anos, né? Amém. Que seja isso. Amém. Obrigado, gente, pela participação de vocês.
Obrigado. Junto, você veio aqui hoje pela primeira vez e o Pedro tá sempre aí com nós. Obrigado, Su. Obrigado, Zoe. Obrigado, Zoe, por estar aí com nós hoje. É. Gente, você que chegou até aqui, queria te agradecer por escutar a gente, aguentar a gente falar 1 hora aqui, né? E dizer para você que ainda vive nesse ambiente que ainda há esperança. Há esperança de reverter a situação e quero dizer que Cristo é a esperança para essa situação. E você, filho, você jovem que viveu nisso e hoje carrega os traumas, né, de ter vivido nesse ambiente, também quero te dizer que Cristo também é a solução. Cristo é aquele que pode te ajudar a resolver todos os problemas. Então, muito obrigado. Se esse assunto aqui para você, mais uma vez, fez sentido, né? Se você conhece alguém que participa, que ainda está nesse ambiente, que ainda, né, vive na religiosidade, envie esse link para essa pessoa, né? Envie esse link lá no grupo da sua igreja. Talvez eles te tirem do grupo da igreja, mas envia lá mesmo assim. Compartilhe aí, gente, esse link com mais pessoas para que o Evangelho de Deus possa alcançar outras vidas e outras vidas possam ter os olhos abertos para a verdade do Evangelho. Amém? Amém. Muito obrigado pela sua presença e até mais. Até mais. Deus abençoe.